O desencarne coletivo do cinema Rink, a mensagem de Carlos Augusto. Em uma tarde que parecia comum, o destino traçou um dos episódios mais marcantes da história de Campinas. Era o ano de 1951, quando o antigo cinema Rink, ponto de encontro de famílias e jovens, se transformou em palco de uma tragédia inesperada. Entre as vítimas daquele desabamento estava Carlos Augusto, um jovem de apenas 15 anos, cheio de sonhos e esperanças. Sua família, profundamente ligada à fé e aos ensinamentos da doutrina espírita, buscou consolo no amparo espiritual que se seguiria. O que parecia ser o fim, revelou-se na verdade uma nova forma de reencontro, um elo entre dois planos unidos pelo amor que jamais se rompe. Algum tempo após o acontecimento, por meio das mãos abençoadas de Chico Xavier, Carlos Augusto se comunicou com seus pais através de uma carta psicografada. Nela, o jovem narrava com serenidade e doçura sua nova realidade, descrevendo o despertar no mundo espiritual e o reencontro com familiares que o aguardavam em outra dimensão da vida. Suas palavras, repletas de luz, se tornaram um consolo não apenas para sua família, mas para todos que conheceram sua história. Os dias passavam incessantes, dizia ele, e o coração, como um relógio divino, continuava marcando o ritmo da existência. Entre as alegrias e dores, entre lembranças e aprendizados, tudo prosseguia sob o olhar amoroso de Deus. Carlos confessava que, em muitos momentos, percebeu o desespero e a tristeza dos pais. Sentiu a saudade que os envolvia, o vazio que o lar parecia carregar desde sua partida. No entanto, ele pedia que não houvesse lamento, pois o amor, fortalecido pela fé, havia vencido a distância entre os dois mundos. Em sua mensagem, o jovem espírito afirmava que o reencontro, ainda que invisível aos olhos terrenos, era real e constante. A fé havia ressurgido luminosa e sublime. A separação física não significava o afastamento dos corações. E foi assim que Carlos, agora habitante da vida espiritual, expressava sua gratidão a Deus por permitir que continuasse junto aos seus, mesmo em outra forma de existência. Com ternura, dirigia-se ao pai, chamando-o de meu querido paizinho, dizendo que compreendia suas inquietações e o peso de sua saudade. Revelava que muitas vezes, durante o sono, quando a mente do pai repousava, seus pensamentos se encontravam e ambos se reconheciam na linguagem silenciosa da alma. Dizia também que compreendia o sentimento de culpa que o pai nutria por sua partida, repentina, como se algo pudesse ter sido feito para evitar o ocorrido. Mas Carlos explicava que nada acontece fora dos desígnios divinos. Sua ida fazia parte de um propósito maior, inscrito nas leis espirituais que regem a vida de todos os seres. Em suas palavras cheias de ternura, ele pedia serenidade e confiança. Tudo o que acontece, dizia, obedece aos imperativos do passado espiritual. A vontade do Criador é sempre justa, ainda que nem sempre seja compreendida de imediato. Carlos explicava que o sofrimento dos pais havia sido o impulso necessário para o despertar da fé mais profunda, que a dor, quando aceita com amor, transforma-se em aprendizado e evolução. A carta seguia com mensagens de esperança. Ele contava que com a bênção de Jesus encontrava-se bem e amparado por entes queridos que o receberam com alegria e carinho. Dizia que a saudade existia, mas era diferente daquela sentida na terra. Não era tristeza, e sim uma recordação envolta de luz e gratidão. O jovem espírito descrevia a continuidade da vida como um grande oceano, vasto, sereno e cheio de novos horizontes. Reafirmava que ninguém desaparece, ninguém deixa de existir. Apenas mudamos de morada, continuando a jornada rumo à perfeição que o amor divino nos reserva. Com humildade, reconhecia que também enfrentava desafios no plano espiritual. A evolução, explicava ele, é um processo contínuo, que exige esforço e aprendizado, tanto na Terra quanto além dela. A dor que aperfeiçoa e santifica, dizia, também nos acompanha aqui, mas com a diferença de que a compreendemos com mais clareza e aceitação. Em um trecho tocante, Carlos falava do pai, das lágrimas silenciosas que sentia vibrar do outro lado.
Contava que cada lágrima que caía do rosto paterno chegava até ele como um pedido de força e que seu maior desejo era crescer espiritualmente para poder ampará-lo. "Eu não morri", escreveu ele, "estou mais vivo do que nunca." Suas palavras ecoavam como um lembrete de que a vida é eterna e que o amor, quando verdadeiro, atravessa todas as fronteiras. Carlos dizia estar acompanhado do avô Simeão, espírito amoroso que o acolhera logo após sua chegada ao novo plano. O avô, segundo ele, sorria e pedia coragem à família, garantindo que todos estavam amparados. Falava também de Ronaldo, um parente que ainda se recuperava de experiências difíceis, mas que recebia cuidados e auxílio constante, prometendo reencontros harmoniosos em breve. O jovem não esquecia de agradecer pelo culto do evangelho no lar, prática que, segundo ele, iluminava o ambiente doméstico e criava um jardim de bênçãos espirituais. Cada prece, dizia, era como uma flor que desabrochava no plano superior, levando vibrações de amor e paz. Era nesse momento que ele se sentia mais próximo da família, unindo-se às orações e compartilhando as mesmas esperanças. Em sua despedida, Carlos expressava a certeza de que a vida espiritual é um novo nascimento e que o vínculo de amor com seus pais permanecia indestrutível. Recomendava a ambos que mantivessem a fé, que seguissem fazendo o bem e confiando na misericórdia divina. A dor da separação, dizia, é temporária. Logo, o reencontro seria pleno, quando todos, livres do corpo físico, se abraçassem novamente na pátria da luz. Com doçura, enviava saudações à avó e aos familiares que permaneciam na terra, pedindo que todos perseverassem na prática do amor e do perdão. "Estamos juntos", afirmava ele, "mesmo que os olhos não vejam. O amor é a ponte invisível que une nossos corações." Ao encerrar sua mensagem, Carlos deixava um testemunho eterno de fé e esperança. Sua carta, nascida da dor de uma tragédia coletiva, transformou-se em símbolo da vitória da vida sobre a morte, da união que transcende o tempo e do poder consolador da espiritualidade. Hoje, décadas depois, sua história ainda ecoa entre os que creem na continuidade da existência. O desencarne coletivo do cinema Hinck não foi apenas uma tragédia terrena, mas também uma grande lição espiritual sobre o propósito da vida e o amor divino que ampara todas as almas. A mensagem de Carlos Augusto permanece como um lembrete sereno de que ninguém parte sozinho e de que a morte não existe. Apenas o despertar para uma nova forma de vida, mais livre, mais luminosa e mais próxima de Deus. E assim, entre lágrimas e preces, entre lembranças e fé, a família de Carlos compreendeu que o amor é eterno, pois aqueles que se amam, mesmo separados pelos mundos, jamais estão distantes. E no silêncio das orações, o coração que parte e o coração que fica continuam batendo em sintonia, guiados pela luz infinita do Criador. Você que chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa like, fortalece.